Começando mais uma aula do estudo do Apocalipse. Estamos no capítulo 18 e essa é a segunda parte do capítulo 18. Na primeira parte nós damos uma introdução e começamos a falar sobre 4 tipos de vozes diferentes que João ouviu no capítulo 18. São 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. 4 vozes que João ouviu, que nós vamos entendendo e caminhando para a destruição e queda da grande meretriz, que simboliza esse mundo, simboliza o sistema desse mundo. Nós vimos já no capítulo 17, entrando no 18, e vamos terminar no capítulo 19, falando sobre esse simbolismo, a grande meretriz, simbolizando o sistema do mundo adulterado, o sistema do mundo deformado pelo pecado, que tem que ser eliminada para que então aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, tome completamente o seu lugar, o lugar onde ele deveria estar. Isso é a justiça de Deus sendo feita. Deus pegando o que não é certo, eliminando o que não é certo e estabelecendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, o que deveria ser desde o princípio, sendo agora novamente colocada em pauta, em vigor, em destaque, que é o reino de Deus sendo estabelecido completamente nos filhos de Deus. Nós vimos que a primeira voz fala sobre a voz de condenação, a voz que condena esse mundo, condena a grande meretriz, porque o mundo se tornou morada de demônios, o mundo então se tornou um local onde os demônios reinam e governam. Nós demos algumas razões para que a queda acontecesse. Nós também vimos uma segunda voz, que foi a voz de separação, a voz que foi falada para os santos, para os filhos de Deus, a voz que fala: povo santo, saia desse mundo. Nós falamos o porquê que o mundo precisa estar fora, porquê que a igreja precisa estar fora desse mundo, porquê que a igreja não pode se adequar aos padrões desse mundo. Nós demos 3 razões para que a igreja estivesse fora desse mundo. E hoje nós vamos entrar para a terceira voz. Mas antes disso eu te convido a ler comigo Apocalipse 18, a partir do versículo 9 até o versículo 24. Para nós entrarmos nas 2 últimas vozes que João ouviu antes da completa queda e ruína da grande Babilônia, da grande meretriz. Versículo 9 fala assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai de tu, grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou então o teu juízo. E sobre ela choraram e plantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra as suas mercadorias, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, púrpura, seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos e de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram,
conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservarão-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritarão: que cidade é comparada à grande cidade! Lançaram pó sobre a cabeça e choraram, e plantearam e gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-se para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos e de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela então se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Então vamos para a terceira voz, que é a voz de lamento, que está aqui nesse versículo que nós lemos aqui, desde o 9 até o 19, nos fala sobre essa voz de lamento. Mas quem está lamentando? Quem está levando essa voz de lamento? A primeira voz que nós ouvimos de lamento é o lamento dos poderosos, aqueles que tinham poder, aqueles que lideravam, aqueles que tinham uma posição como reis e usufruíam desse mundo. Eles vão lamentar. Por quê? Porque acabou esse mundo, acabou o seu reinado, acabou a sua luxúria, acabou o local onde eles poderiam fazer o que eles achavam melhor que fosse feito nesse mundo. Eles vão olhar para Deus julgando esse mundo, e eles vão se lamentar. Assim como o faraó se lamentou quando Deus despejou sua ira sobre o Egito, do mesmo modo, os reis, os poderosos dessa terra lamentarão quando Deus derramar da sua ira sobre esse mundo. Eles se assentarão impotentes, se assentarão e verão o julgamento de Deus para esse mundo sem conseguir fazer nada. É onde então os poderosos vão perceber que eles não têm poder nenhum diante da poderosa mão de Deus. É quando todos os poderosos dessa terra vão se unir e vão juntos ver a sua miséria. E vão ver o quanto eles não são nada. O quanto toda a sua altivez e a sua soberba não é nada diante da autoridade e do poder de Deus. Eles sentarão e lamentarão a sua insignificância. Outra voz de lamento é o lamento dos mercadores. Esses mercadores são aqueles que vivem embriagados pela luxúria e pelos prazeres que o dinheiro oferece para eles. São aqueles que se deleitam com as riquezas desse mundo e fazem das riquezas desse mundo o seu local forte, o seu ponto seguro. É onde aqueles que têm e querem mais
vão perceber que toda a sua vida de busca por riquezas não deu em nada, não teve valor nenhum, porque todo esse dinheiro, toda essa riqueza, tudo que eles adquiriram para si, tudo isso não tem valor nenhum e não pode comprar a salvação, não pode comprar a Deus, não pode comprar a se livrar da ira de Deus. Enquanto eles vão estar vendo que os santos estarão se deleitando com as riquezas de Deus, com os prazeres de Deus, sem ter pago nada, apenas ter crido no poder da salvação que vem da cruz, essas pessoas que se alicerçaram nas riquezas vão perceber que todo o dinheiro que eles têm não pode comprar essa felicidade, essa paz, esse reino, o qual os santos estarão. Aqui, no caso, do versículo 11 até o 16, nos é descritos vários itens, vários artigos de luxo que esses mercadores usavam. E esses artigos, eles são contados e numerados de 4 em 4. E o número 4 tem um significado do mundo, tem um significado de abranger todo o mundo, como os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que apontam para os 4 cantos desse mundo. A Bíblia fala sobre 4 cantos desse mundo. O mundo, ele é dividido em 4 partes. Então esse número 4 tem esse simbolismo de representa o mundo todo. Então fala sobre 4 artigos de joias, 4 artigos de tecidos de luxo, 4 artigos de ornamento, 4 artigos de cosméticos, 4 artigos de cozinha, 4 artigos de mercado. E tudo isso ele vai apontar para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal e para o reino humano. 4 reinos. Nos apontando então aqui a queda de todos eles, de todos esses reinos. O mundo como um todo, a totalidade do mundo será então destruída. É a queda final, é o fim de todas as coisas. Nada no mundo vai subsistir, nada no mundo vai continuar em pé. Todos os reinos desse mundo, mineral, vegetal, animal e humano, os reinos serão destruídos. No todo, o mundo todo será julgado e será condenado. Não vai haver um local de escape. Não vai haver um ponto, não vai haver um monte, não vai haver uma caverna, não vai haver uma parte no mar, não vai haver parte nenhuma no mundo que vai se livrar do julgamento e da ira de Deus, da queda dessa grande meretriz. E por último, a última voz de lamentação é a voz da lamentação dos ímpios, aqueles que colocaram a sua confiança nos prazeres desse mundo, aqueles que se embriagaram com todos os prazeres que a grande meretriz ofereceu. Todos esses ímpios, eles vão lamentar, porque todos esses prazeres acabou. Todos os prazeres do mundo que eles usufruíram, quer seja pela gula, quer seja pelo adultério, quer seja pela lascívia, quer seja por aquilo que os olhos olhavam e achava bonito e almejavam, quer seja por um status, todos os prazeres que podiam ser comprados ou adquiridos nesse mundo, todos eles passaram, acabou, e já não há mais prazer nenhum nesse mundo. Pelo contrário, agora só vai restar a aflição de uma vida longe de Deus, numa vida eterna longe da presença de Deus, uma vida eterna no inferno. Então todos os prazeres
acabou. Então há essa voz de lamento. Então os poderosos lamentarão, os mercadores lamentarão e os ímpios também lamentarão a queda da grande Babilônia. E a última voz que João ouviu é a voz de celebração. Isso está desde o versículo 20 até o versículo 24. Essa voz de celebração. A primeira voz de celebração que nós olhamos é a voz de celebração da igreja. A igreja vai ter essa voz de celebração, que no versículo 20 fala sobre isso. Fala assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, nós, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então essa voz de celebração da igreja é porque Deus fez justiça. Não é uma voz de celebração porque conseguimos uma vingança nossa, pessoal, fomos vingados, não. É a voz de celebração porque é um regozijo, porque o justo julgamento de Deus aconteceu. Porque Deus então vai restituir todas as coisas. Porque Deus pegou o que estava errado e Deus então eliminou e vai então colocar no seu lugar aquilo que é correto, aquilo que é certo. A justiça foi feita. Uma celebração pela justiça de Deus. Uma celebração porque Deus é justo e através de ser justo, Ele então julgou, santificou e justificou, e agora então o mundo está e vai estar sendo um mundo justo, um mundo debaixo do padrão e da vontade de Deus, o reino dos céus sendo estabelecido completamente sobre esse tempo. Lembrando que, no caso aqui, o mundo e essa cidade, ela se embriagou com o sangue dos santos. Aonde? Na perseguição. O mundo perseguiu a igreja. Nós vimos lá no capítulo 17 que a grande meretriz, ela direciona a sua violência para os santos. O mundo direciona a sua violência para os santos. E oprime, e abate, e faz mal, e derrama sangue dos santos. Mas a igreja nunca esteve desamparada. A igreja nunca deixou de ser assistida por Deus. Deus assistiu e Deus viu, e a justiça de Deus então foi vindicada, a justiça de Deus então foi evocada, a justiça de Deus então aconteceu e está acontecendo. Então todo esse mundo passa, o mundo vai passar, mas a igreja, o reino de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas a palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandato de Deus, o reino de Deus permanecerá para sempre. Por mais que o mundo oprime e persegue os filhos de Deus, quem permanecerá até o final são os eleitos, os filhos de Deus. O mundo passará, o mundo vai passar. Enquanto isso, o povo então se regozija, a igreja celebra, porque agora então nós estamos debaixo da plena justiça e justificação de Deus após a queda da grande meretriz. Uma outra voz que nós ouvimos é a não voz da não celebração do mundo. O mundo não estará celebrando. O mundo não estará em festa, porque o mundo foi então jogado, assim como uma pedra grande é jogada no fundo do mar, que nós vimos aqui no versículo 21, fala assim: então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e jogou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais ela será achada. Deus vai fazer assim, assim como uma pedra jogada ao mar, assim será então a grande cidade sendo arruinada, sendo afundada, sendo julgada, sendo condenada e caindo para uma condenação eterna, afundando,
afundando, e não há nada que fará com que essa cidade possa se levantar de novo, porque é natural que ela afunde, e ela vai afundar. E nesse mundo, nessa grande cidade, então, já não vai haver mais nada de bom. Coisas boas estarão ausentes. Nós vimos aqui do versículo 22 ao 23 que não vai mais ter música, não vai mais ter arte, já não vai mais ter suprimento, já não vai mais ter luz, já não vai mais ter nenhuma relação de amor. Tudo que é bom, tudo que gera alegria, já não haverá mais nesse mundo, já não estará mais nesse mundo. Apenas será ouvido vozes de lamento, e vozes de lamento, e vozes de lamento. E haverá lamento e mais lamento. Por quê? Porque essa cidade, ela esteve sedenta, esteve buscando sedentamente as suas feitiçarias, substituiu Deus por magia, substituiu Deus pela sua inteligência, pela sua arrogância, porque então perseguiu a igreja de Deus, perseguiu os santos, os profetas, a esse mundo plantou, e é a hora então desse mundo colher. Esse mundo então colherá aquilo que Deus está reservando para ela como juízo. Isso não é motivo de alegria para nós, igreja. Isso não é motivo de alegria para nós, povo de Deus. Mas é sim um alerta para nós, para os tempos atuais, para hoje, para agora. Se você é povo santo, se você é povo de Deus, é um alerta para você. Porque esse juízo está vindo. Esse juízo ainda não veio. Esse juízo está vindo para esse mundo. Então o primeiro alerta é: igreja, não se deixe seduzir por esse mundo. Não deixe que o mundo entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua igreja. Não deixe que o mundo molde os seus padrões. Não deixe que o mundo molde a sua vida. Porque se você estiver sendo moldado e participando, deixando que o mundo entre na sua casa, entre na sua mente, então, quando esse juízo vier, virá sobre você também. Então se abstenha, fique longe. E outro alerta é: vamos levar o amor de Deus e a salvação e a palavra da cruz para o maior número de pessoas possível. Porque ainda há tempo daqueles que estão no mundo serem resgatados desse mundo para vir para o reino de Deus. E a nossa função como igreja, ir até eles e trazer para o lado de Deus. Trazer para o reino dos céus. Trazer para estar junto com Cristo. É a nossa função como igreja. E um alerta para nós. Porque o campo está branco, a seara está branca, o tempo da colheita está pronto. Basta nós irmos e colhermos. Então vamos e colhamos aquilo que está pronto para ser colhido. E vamos trazer o maior número de almas possível para o reino dos céus, para que eles não passem por esses tormentos, não passem por essa ira de Deus, para que eles não caiam junto com essa grande cidade. Se você não faz parte do povo santo, em você pode fazer parte desse povo santo. Você pode, por livre e espontânea vontade, escolher se afastar desse mundo e entrar no reino do céu. Se você ainda não tem uma vida íntima com Deus, escolha isso agora, escolha isso hoje, para ontem, escolha nesse instante ter uma vida com Deus. Ore, peça perdão para os seus pecados, ore, leia a palavra de Deus, vá atrás de um povo santo, vá atrás de uma igreja e peça para que eles te ajudem a entender como fazer para adquirir gratuitamente a salvação que vem através da cruz. Se você já esteve na igreja e hoje você escolheu o mundo, ainda é tempo de você voltar para a
igreja. Você que está me ouvindo agora, e você sabe muito bem que esse juízo está vindo e vem sobre você, vai ser derramada essa ira de Deus, porque você escolheu o mundo em vez de escolher a Deus. É tempo de você voltar aos braços do Pai. É tempo de você voltar para Deus. Se ajoelhe, peça perdão e se comprometa e se aliancie com Deus e viva a plenitude da alegria e da certeza de uma vida santa e salva debaixo da cruz de Cristo, através da cruz do nosso Salvador. Viva a vida que Deus tem reservado para você, uma vida abundante. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Nós vamos então entrar no capítulo 19 e vamos falar sobre o júbilo no céu, o fim então completo do mundo, e então a celebração da vitória e a vitória do Cordeiro de Deus. Não perca o próximo vídeo e que Deus continue sempre te abençoando.